Qual é o propósito da sua vida? Por que você está vivo? Qual é o sentido da vida? O que você faz? Qual é a prioridade da sua vida? Esse relato aqui, né, nos ajuda a ter uma direção naquilo que nós temos como prioridade. Por que você vai à igreja? O que te motiva? O que você faz? Qual é o seu propósito? Paulo tinha isso bem definido. Atos 16, 31 diz assim: Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serás salvo. E serão salvos, né? Você e a sua casa. Amém? Olha só, Paulo está em uma de suas viagens missionárias. Ele está aí rodando o mundo, né, e pregando o evangelho. Com seu companheiro aqui, Silas. Estavam os dois, e é interessante, né, como é que Paulo chegou a esse ponto que nós lemos. Paulo, ele estava buscando uma direção de Deus, né, para onde ele iria. Então Paulo tem uma visão num lugar chamado Troade, e nesta visão, né, durante a noite ele teve um sonho e ele viu um homem que falava para ele assim: passe a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entendeu que o Espírito Santo estava conduzindo ele para a Macedônia. Então Paulo vai para lá, ele passa por um lugar chamado Filipos, né? Lá uma mulher chamada Lídia se converte ao Senhor e Paulo está ali no seu trabalho, né, de evangelização, e quando Paulo ele encontrou um lugar de oração. Então aqui fica a primeira lição, né? Sempre tenha um lugar de oração. Quando Paulo chega nesse lugar, né, a primeira coisa que ele se preocupa é onde eu vou orar, como é que eu vou manter uma disciplina, onde eu vou fazer os meus devocionais. Então Paulo primeiro se preocupa com o alimento para a sua própria alma. Paulo quer manter-se firme, manter-se sadio. Como é que você faz isso? Qual é a sua disciplina de busca pelo Senhor, para que você não passe necessidade? Então Paulo procura ali um lugar de oração, um lugar para orar, um lugar para meditar na palavra, um lugar para falar com Deus. Paulo primeiro se preocupa com seu alimento pessoal, porque se nós não temos, como é que nós vamos dar a alguém? E Paulo encontra um lugar ali, né, junto ao rio, onde as mulheres lavavam ali suas roupas, né? E nesse próprio lugar, né, ele já prega o evangelho ali. Esta mulher chamada Lídia se converte e Paulo ia lá, né, para esse lugar todos os dias para ter o seu tempo devocional. Então aqui no verso 16 diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam a salvação. Então esta mulher, ela dizia uma verdade, porém pelo espírito de mentira. Ela começava, né, a dizer isso para com isso ter a confiança, né, e provavelmente depois tentar arruinar a vida deles. E Paulo, percebendo que aquilo não vinha de Deus, nem tudo, né, que parece ser de Deus é de Deus. Então Paulo vira para trás, repreende aquele espírito, né, e esta mulher é liberta. Porém, os seus senhores, né, que ganhavam dinheiro com esta mulher, eles se revoltam, faz ali um alvoroço, por fim Paulo é preso. Paulo é preso e passa a noite na prisão. Ele e Silas são presos. E olha só, queridos,
segunda lição aqui. Nem tudo que parece ruim é verdadeiramente ruim se você sabe o seu propósito. Se você se lembra das suas orações. Às vezes nós oramos por alguém, oramos por algo e no meio da caminhada as coisas começam a acontecer e parece que até estão nos tirando do propósito, mas precisamos confiar em Deus. Toda vez que você ora, Deus ouve a sua oração e Deus está trabalhando em função disso. Por isso nós precisamos manter a calma quando parece que as coisas estão saindo do controle. Olha, você está orando e de repente você ficou desempregado. Você fala, o que está acontecendo, Deus? Eu orei e fiquei desempregada. Puxa, eu estava orando e eu adoeci. Puxa, eu estava orando e algo me aconteceu e aparentemente parece ser algo de ruim. Mas lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Elis recentemente, está nos acompanhando aqui, passou 40 dias no hospital. Na sua gestação e ficou ali. E olha só, Elis, esta palavra, esses homens foram presos, mas eles tinham propósito. Você lembra da visão que eles tiveram? Passe a Macedônia e ajuda-nos. E olha só, Paulo, e Silas estavam na prisão, e à meia-noite eles cantavam ao Senhor. Eles foram açoitados, estavam machucados, eles estavam louvando ao Senhor, com seus pés presos no tronco. Eles estavam na prisão, eles tinham tudo para reclamar, eles tinham tudo para estar amaldiçoando alguém, revoltados, inconformados, Como assim? Eu estou pregando o Evangelho, mas creia, que mesmo em meio ao sofrimento, Deus está no controle. E o que eles fizeram? Louvaram a Deus pelaquela situação, pela oportunidade que estavam tendo de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Então eles estão cantando e dá um terremoto naquele lugar. Um terremoto tão forte que move ali aquelas portas, as portas todas se abrem daquela prisão. E o carcereiro, a pessoa responsável, o oficial ali que era responsável pelaquela prisão, quando ele viu todas as portas abertas, ele tentou tirar a própria vida. Por quê, queridos? Naquela época, o responsável pelos presos, se os presos escapassem, este homem pagava com a própria vida. Então ele seria morto, porque os presos poderiam ter escapado. Então ele, com medo de ser executado e de sofrer as consequências pelaquilo, ele pega a sua espada, coloca aqui e vai para se jogar em cima da sua espada. E aí Paulo e Silas gritam lá de dentro, não faça isso, estamos todos aqui. Paulo tem compaixão daquele homem, e esse homem, vendo aquilo que estava acontecendo, reconhecendo que Deus estava na vida de Paulo e Silas, esse homem leva ele, na verdade esse homem pergunta, que é o texto que nós lemos aqui, no verso 30, ele pergunta, o que eu posso fazer para ser salvo? E está aqui no verso 30. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Lembre-se que Paulo está atendendo ao chamado de Deus. Ele estava seguindo numa direção para um propósito. E tudo isso aconteceu. Ele foi preso, apanhou, sofreu, mas ele não perdeu a sua visão, não perdeu o seu propósito. E quando chegou aquele momento, ele falou de Jesus para aquele homem. E toda a sua família se converteu. Naquela mesma noite, eles são batizados. Paulo passou a noite acordado ali evangelizando aquela família, todos se converteram. E depois o que acontece? Ele volta para a prisão. Aquele mesmo homem que viveu isso, que desfrutou do evangelho, ele tinha a sua obrigação, e ele precisava levar Paulo de volta para a prisão, ou ele seria morto, Então ele vai e leva Paulo de volta para a prisão. Depois o Senhor intervém aqui, eles são livres, e voltam a pregar o Evangelho. Mas o que Deus colocou no meu coração nesta manhã para compartilhar com você é isso. Qual é o seu propósito? Por que você vai à igreja?
qual é o seu chamado, o que Deus quer fazer através da sua vida. Nós precisamos ter isso em mente, ter isso em foco. Quando nós recebemos a Cristo, queridos, não é apenas para ir sentar no banco da igreja todo domingo, ouvir a palavra e ir para casa. A igreja não é um clube, onde a gente vai lá para se sentir bem, para receber uma palavra de ânimo para nós mesmos e voltarmos para casa. O propósito da sua vida é outro. Quando Deus te alcançou, Ele te chamou para ser discípulo. E Deus te deu uma missão, que é anunciar o reino, é propagar. Olha só, eu recebo a palavra e eu me torno agora um porta-voz da palavra. Eu recebo a palavra e agora a palavra está em mim, está viva em mim. Eu recebi a Cristo, o Espírito Santo está em mim. Agora eu me tornei um mensageiro também da palavra. Por isso, tenha esse propósito na sua vida e você vai se encontrar. E voltando a falar do testemunho da nossa irmã Elis, que está aqui nos acompanhando. Foram 40 dias que ela esteve ali no hospital, para manter ali a sua gravidez, para não perder o seu bebê, o Theo, que está para chegar. Mas foram dias ali em que ela teve a oportunidade de falar de Jesus para outras pessoas. Nas nossas lives de oração, quantos nomes a Elis trouxe lá, de situações que ela viveu ali naquele hospital e teve a oportunidade de falar de Jesus para aquelas pessoas. Teve a oportunidade de ser um canal de bênção ali, e quantas pessoas foram alcançadas, foram curadas pelo testemunho dela, porque ela não perdeu o propósito. Então não perca o seu propósito. Se as coisas não estão indo bem, se você está sendo direcionado para algum lugar, esteja atento, olha quem está à sua volta, porque Deus te levou aí aonde você está. Será se não tem alguém aí que precisa fazer como esse homem, olhar para a sua vida, reconhecer Deus na sua vida e perguntar: o que eu faço para ser salvo? E você tem que ter a resposta na ponta da língua, crer no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Preste atenção que Paulo viu a oportunidade ali não apenas da vida daquele homem, mas também de toda a sua família que foi alcançada pelo reino. Mesmo que depois ele tivesse que voltar para aquele lugar onde estava. Então Paulo tinha foco no seu propósito e no seu chamado. Você está aí por uma razão. No lugar onde você trabalha, no lugar onde você vive, no meio dos seus amigos, aí você está como um mensageiro do reino dos céus. Esse é o nosso chamado. Somos igreja. Não vamos apenas ali na palavra para curar as nossas enfermidades, as nossas dores. Deus quer que nós transbordemos no Espírito Santo e outras pessoas sejam alcançadas. Por isso você tem nas suas mãos aí as redes sociais, Não use para falar besteira, use para falar do reino dos céus. Tome muito cuidado com as suas postagens, que a sua vida represente Jesus. Quando você falar, que sejam palavras bem direcionadas. Lembre do seu propósito primordial. Use os canais, que agora nós temos acesso, queridos. Use esses canais para falar de Jesus, para falar do reino. Que a sua vida expresse Jesus e que outras pessoas possam vir a Jesus através da sua vida. Convide amigos, convide as pessoas, Realmente use esse tempo para ser um multiplicador e um propagador do reino dos céus. Amém? Quero orar com você nesta manhã e que Deus continue abençoando a sua vida, te dando força, direção. Não perca o seu propósito. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, nós oramos por esta palavra, Senhor. Ó Deus, nós entendemos o propósito das nossas vidas. E o Senhor nos chamou e nos disse, Pai, para irmos e darmos frutos e fruto, Pai, em abundância. Ó Deus, usa as nossas vidas como canal de bênção. Que possamos, ó Pai, alcançar alguém, propagar o Teu reino, multiplicar. Como diz a Sua palavra, de graça recebemos e de graça possamos dar. Ó Deus, não nos deixe perder tempo com as coisas desta vida, porque o nosso chamado celestial, ele é maior do que tudo. E nós queremos, ó Pai, viver
aproveitando cada oportunidade, mesmo aquelas que nos causam dor, nos causam sofrimento, que às vezes não entendemos, ó Pai. Mas em todas as coisas o Senhor está trabalhando e nós cremos nisso. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa ser canal de bênção na vida de alguém. Deus abençoe sua vida. Amém.